Muito boa tarde, então. Aqui estamos nós, então, para mais uma sessão deste seminário. Desta vez, então, para ouvir o Padre Andrés Lind, que eu vou apresentar. É mais um jesuíta que vamos ouvir aqui. Na última sessão ouvimos o Padre Bruno Nobre, também um jovem jesuíta. Antes disso tínhamos ouvido o Padre Mário Garcia. E vamos continuar então com mais um texto fundamental na pena do fundador, desta vez não exatamente na pena, mais na palavra do fundador, mas um texto seguramente muito importante. E vou começar por apresentar o Padre Andrés, para quem não conhece, é que estão aqui algumas pessoas que o conhecem bem já, mas vou apresentá-lo. O Padre Andrés Gonçalves Lind nasceu em Lisboa em 1981 e entrou para a Companhia de Jesus em 2005, um ano depois de ser batizado. Quando entrou para a companhia, já licenciado em Economia, exercia a atividade profissional numa business school. No seu percurso formativo na companhia, fez os estudos de Filosofia e de Teologia na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Gregoriana em Roma. Foi ordenado presbítero em 2016. Prosseguiu os seus estudos de Filosofia na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Namur, na Bélgica, e recentemente, no final do ano de 2020, em 17 de dezembro de 2020, concluiu o doutoramento em Filosofia com o apoio da FCT, penso eu que estou a dizer, depois corrijo-me, defendendo a tese Dieu à l'épreuve, l'argument ontologique dans la phénoménologie aérienne de la vie. Atualmente, o Padre Andrés Lind é professor auxiliar na Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais de Braga, onde leciona Cristianismo e Cultura. Integra a equipa editorial da Revista Portuguesa de Filosofia e tem apresentado várias conferências sobre questões de filosofia da religião. No âmbito da transferência dos saberes, recentemente organizou e ministrou um curso livre apoiado ou promovido pela Brutéria, online, no passado mês de abril, sobre filósofos cristãos. Hoje vai então falar-nos de um texto fundamental da Companhia de Jesus, a autobiografia de Santo Inácio. Um texto narrado pelo próprio, embora redigido por outro, um texto em que o biografado fala de si mesmo como um peregrino. Um texto muito desejado pelos primeiros companheiros de Santo Inácio, mas cujo nascimento foi difícil e demorado. Um texto que seguramente fazia parte das leituras espirituais obrigatórias na formação do jesuíta, talvez ainda faça, e também, muito provavelmente, foi leitura espiritual de muitos, muito mais numerosos ainda, estudantes dos colégios da companhia. E foi, portanto, um texto que marcou seguramente várias gerações de mestres, de pregadores, intelectuais e cientistas da Companhia de Jesus, e que contribuiu para sancionar uma identidade jesuítica com o retrato da vida do fundador aprovado por ele mesmo. Vamos então conhecer melhor este texto com a lição do Padre Andrés Lind. Tem então a palavra. Aproveito só antes de dar a palavra ao Padre Andrés Lind para dizer que naturalmente os participantes podem pedir para no final fazer perguntas, mas também podem deixar as perguntas ou os comentários no chamado bate-papo e haverá um tempo para esclarecimento de questões, comentários, algum diálogo no final, não é? Portanto, podem usar as duas modalidades. Aproveito também para dizer, uma vez que no último seminário houve uma pergunta, o Padre Bruno perguntou se iríamos depois também estudar a Ratio Studiorum, e sim, claro, no próximo ano, não já neste módulo, mas no próximo temos surpresas, várias surpresas, entre outros textos temos, claro, a Ratio também. Então, agora sim, tem a palavra o Padre Andrés, somos todos ouvidos. Muito obrigado pelo convite, também agradeço aqui ao Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e congratulo-me por este seminário de estudos jesuíticos na Universidade de Coimbra. Pronto. Procurarei então expor a autobiografia, vou partilhar aqui uma apresentação que eu preparei. Estão-me a ouvir bem, certo? Sim, muito bem, estamos a ver e ouvir muito bem.
Ok. Vou estruturar então a apresentação em 2 momentos, começando por uma introdução geral a este texto que nós hoje chamamos Autobiografia de Inácio de Loyola, que na apresentação já nos antecipámos um pouco sobre que não é da pena de Santo Inácio, mas já vamos perceber isso. Uma introdução geral ao texto e depois vamos ao conteúdo do texto, numa leitura que eu próprio fiz, também lendo outros jesuítas que sabem mais do que eu e que comentam também esta autobiografia, sem querer percorrer todas as etapas da vida de Santo Inácio e da vida que é aqui descrita, porque seria mais maçudo e não teríamos tempo para todos os detalhes. Mas pronto, tentar ver uma visão mais geral desse conteúdo a partir de uma certa interpretação que eu procurarei transmitir. Então, começando pela introdução geral a esta autobiografia de Santo Inácio, mais concretamente pela gênese do texto, como é que ele surge. Santo Inácio morreu em 1556 e este relato é um relato em que Inácio vai fazer nos últimos anos da sua vida em Roma, sobretudo durante o ano de 1553, e ainda faz um pouco em 1555. Como é que surge? Portanto, estamos num contexto em que a ordem religiosa fundada por Santo Inácio e por outros, da qual o Santo Inácio foi o geral, eleito o primeiro superior geral dessa ordem religiosa. Nesta altura ele é o superior geral desta ordem religiosa, a Companhia de Jesus, que começa a consolidar-se, quer ao nível da sua aprovação pela Igreja hierárquica, quer ao nível das suas obras, que vão sendo fundadas por Santo Inácio e também missões em todo o mundo, que se espalham. E estes companheiros mais próximos de Santo Inácio, de Inácio de Loyola, pedem, nesta altura, pedem uma confissão pessoal, um testamento, também é uma palavra que aparece, um ensinamento para melhor fundar a companhia. Não é? São expressões que surgem nos 2 prólogos, um prólogo do padre Jerónimo Nadal, e um dos primeiros companheiros, e outro do Luís Gonçalves da Câmara, também muito próximo de Santo Inácio, português. Aqui está o Nadal. Já agora, nesta fotografia aqui em baixo, é nos quartos de Santo Inácio em Roma, nesta casa onde ele vivia nesta altura, uma casa muito simples, onde ele escreveu as constituições da Companhia de Jesus, e onde ele também terá relatado algumas coisas em relação a este texto que nós vamos percorrer hoje. Esta capela é hoje uma parte dessa casa. Os jesuítas transformaram-no em capela, em Roma, que era onde estava também o quarto de Santo Inácio. Há um corredor conhecido, feito por um jesuíta, Andrea Pozzo, que morreu nos inícios do século XVIII, e ele fez um corredor que prepara o caminho para entrar nesta pequena casa sobre Santo Inácio, com a vida de Santo Inácio descrita neste corredor. Ali ao fundo está Santo Inácio, e aqui nesta zona há aqui uma imagem que não dá para ver bem aqui, em que está um pintor a retratar a cara de Santo Inácio, o rosto de Santo Inácio, a figura de Santo Inácio está a pintar. E é uma história que aconteceu na casa onde Santo Inácio vivia em Roma, com os primeiros jesuítas que estavam em Roma, que queriam muito ter um retrato de Santo Inácio, mas ele não queria muito isso, não é? Não queria que se retratasse a sua figura, também com um certo pudor do culto da imagem, da figura. E então contratou-se um pintor que foi à casa, mas estava noutra sala, onde o Santo Inácio não estava, e ia entrando um bocadinho, ia espreitando um bocadinho na zona onde Santo Inácio estava, e ia tentando pintar a sua figura, mas acho que foi muito difícil, acho que ele não conseguiu realizar esse gesto. Creio que esta breve nota introdutória é importante também para compreendermos como o próprio Santo Inácio resistiu
ao relato, a fazer este relato, a narrar essa sua vida, resistiu muito, acabou por haver uma rendição, mas ele resistiu muito, e também no sentido em que ele sempre fez questão que a Companhia de Jesus fosse Companhia de Jesus e não de Inácio, e que os jesuítas fossem chamados de jesuítas pelo nome de Jesus e não inacianos pelo nome de Inácio, não é? Portanto, uma certa ideia de não querer que imitassem a sua vida, mas que seguissem o que Deus pede a cada um no estilo de vida e nos critérios de Cristo. Esta nota é importante também para contextualizar a relação que Santo Inácio talvez teria depois ou queria que nós tivéssemos com o texto da sua autobiografia. Continuando com a gênese do texto, portanto, o padre Jerónimo Nadal, que é um dos primeiros jesuítas que conheceu Inácio ainda antes da fundação da companhia, em Alcalá, e depois mais tarde em Paris, mas não fez parte do primeiro grupo de companheiros, desconfiou ao início desse grupo com uma certa novidade, mas acabou por se tornar jesuíta aos 38 anos e acabou por ser muito próximo de Inácio. E é graças muito a Nadal, ao padre Jerónimo Nadal, que nós temos este texto, porque persistiu em pedir ao Santo Inácio, em insistir com ele que narrasse a sua vida, não é? Nadal conta-nos que queria saber como o Senhor dirigiu o Inácio, como o Senhor o formou, e também como formou os primeiros companheiros, não é? Fala-nos também de um testamento, não é? E considerava que seria uma grande ajuda para os jesuítas das futuras gerações e também para a vida cristã em geral, das pessoas poderem conhecer a vida de Santo Inácio, que na altura diziam Inácio, não é? Podemos dizer, então, que houve uma certa rendição de Inácio, que resistiu muito a narrar, e depois acabou por conceder e perceber com clareza que devia fazê-lo, diz-nos o padre Luís Gonçalves da Câmara, que foi o escolhido por Santo Inácio para narrar a sua vida. Se escolheu também o padre Luís Gonçalves da Câmara, um padre jesuíta português, que nasceu na Madeira, morreu em Lisboa, e que foi um dos colaboradores também próximos de Inácio e que foi o escolhido para Santo Inácio narrar a sua vida. Não é? Essencialmente, houve 3 grandes encontros entre o padre Luís Gonçalves da Câmara e o Santo Inácio, aos quais se juntou um último encontro, e no fundo o texto ficou um pouco inacabado. Vamos já compreender um pouco isso, mas pronto, inacabado no sentido da ideia inicial, talvez, do padre Luís Gonçalves da Câmara, mas está acabado, é o texto que nós temos, poderemos considerá-lo acabado. Não é? Houve 3 encontros em 1553, e depois breves encontros em 1555. Ok? Inácio, em relação a este género do relato, não escreve a autobiografia, já nos foi dito. Às vezes diz que dita a autobiografia. Estão aqui alguns jesuítas que nos escuta, que sabe mais do que eu, certamente. Eu talvez prefira dizer narrar, não é? Narra ao padre Luís Gonçalves da Câmara. E no prólogo do padre Luís Gonçalves da Câmara, ele diz-nos que o modo que o padre Santo Inácio tem de narrar é o que lhe é habitual em todos os assuntos, que é com tanta clareza que parece que torna presente à pessoa tudo aquilo que é do passado. E por isso não era necessário perguntar-lhe nada, porque o padre dizia tudo aquilo que podia interessar. E eu vinha imediatamente a escrevê-lo, sem dizer ao padre, primeiro em pontos tomados pela minha mão, e depois mais longamente, como aqui vai escrito. Esforcei-me por referir somente as palavras do padre. Diz o padre Luís Gonçalves da Câmara que, apesar de não ser Inácio a escrever, ele esforçou-se por colocar aqui no texto as palavras de Santo Inácio. As palavras que Santo Inácio disse. Não é?
Portanto, trata-se de uma comunicação oral que não procura necessariamente um rigor grande na cronologia dos acontecimentos. Por exemplo, há problemas em relação à data do nascimento de Santo Inácio, mas já vamos perceber isso. E depois houve também várias interrupções, devido também à resistência de Santo Inácio e também a enfermidades, a doenças. Santo Inácio foi uma pessoa que tinha muitas vezes sofria com a doença, com uma saúde às vezes frágil, sobretudo nesta fase da vida final. E o padre Luís Gonçalves da Câmara esteve em Roma e tentou aproveitar o mais que pôde a sua estadia em Roma, junto de Inácio. Depois ele tinha que partir no dia 23 de outubro de 1555, então insistiu com Santo Inácio para que o trabalho fosse levado até ao fim, na narração da vida de Santo Inácio, e ele não conseguiu ter tempo para redigir as últimas notas em Roma. E então ele teve que sair de Roma, foi para Génova, de Génova embarcou para Portugal, o seu país, e depois o padre Luís Gonçalves da Câmara ditou as notas em italiano, porque a pessoa a quem ele tinha que ditar não conhecia espanhol. Portanto, temos um texto que é escrito no início em espanhol, sobretudo em espanhol, em castelhano, se calhar é mais correto dizer castelhano, mas pronto, e depois também em italiano. Tem algumas passagens em italiano mais para o final. Há quem prefira chamar a este texto o relato do peregrino, e não propriamente autobiografia de Santo Inácio de Loyola, ou autobiografia, porque pensa-se que talvez relato do peregrino exprima melhor o que está aqui. Santo Inácio refere-se também ao peregrino, não é? Ele próprio como peregrino, e Nadal chamava-lhe feitos do Padre Inácio. É uma autobiografia escrita na terceira pessoa do singular, portanto o narrador é um observador, fala-nos do peregrino, Santo Inácio como o peregrino, que narra factos exteriores, o que aconteceu na vida dele, mas depois vai muito rapidamente e detém-se longamente naquilo que acontece na interioridade de Santo Inácio. Como diz no prólogo o padre Luís Gonçalves da Câmara, ele fala-nos da paz que experimenta na sua alma. Isso será também importante para um dos frutos importantes que podemos tirar aqui da autobiografia do Santo Inácio. Um género literário claramente próximo ao das Confissões. A primeira parte da autobiografia, por não relatar quase nada do que Santo Inácio fez até à Batalha de Pamplona, pensa-se que das duas uma, ou o Santo Inácio não contou muito ao padre Luís Gonçalves da Câmara, ou contou e foi censurada mais tarde, ou contou e o padre Gonçalves da Câmara achou que não deveria contar os pecados, digamos assim, ou a má vida que Santo Inácio teve antes, digamos assim, de começar o seu caminho de conversão também. Pronto, não se sabe muito bem, mas essa parte é talvez um pouco mais discutível do que é que terá acontecido ali. Em relação à recepção do texto, a recepção da autobiografia, não é? Agora aqui talvez possamos ficar um pouco surpreendidos, mas é um documento que foi produzido com dificuldades de várias ordens, de dificuldades do padre Luís Gonçalves de insistirem com Santo Inácio a aceitar fazê-lo, dificuldades também depois das doenças que Santo Inácio vai tendo e do tempo que o padre Luís Gonçalves da Câmara tem, pronto. E apesar disso o resultado final acaba por não ser bem acolhido no imediato. Depois da morte de Inácio, Nadal afirma que o documento pode estar ao alcance de todos. Nadal também tinha uma autobiografia, uma fonte importante que ainda se conserva hoje, e ele achava que o documento podia estar
ao alcance de todos. No entanto, não foi isso que aconteceu. Não é? Vão surgir traduções para o latim por dois padres, duas traduções diferentes. A do padre Guy Coudray foi a mais utilizada, a mais importante, também porque foi corrigida e melhorada pelo padre Nadal. E depois o texto não foi editado até à primeira metade do século XVIII, e mesmo aqui só foi editado na sua versão latina, em latim, na tradução em latim. Pronto. E esta publicação do texto original em castelhano, italiano, digamos assim, só vai acontecer no século XX, no século passado. Não é? Isso pode nos deixar um pouco surpreendidos, mas foi o que aconteceu. Uma das fontes importantes para uma cópia, de uma das primeiras cópias deste texto, é aquela que o padre Nadal usava. Usou ao longo da sua vida, quando também falava sobre Inácio e falava deste texto. O padre Jerónimo Nadal. Depois, continuando esta questão da recepção do texto ao longo da história, não é? O padre Francisco de Borja, terceiro superior-geral da Companhia de Jesus, em 1567, portanto, mais ou menos 10 anos depois da morte de Santo Inácio, manda o padre Pedro de Ribadeneira escrever uma biografia que seria a biografia oficial de Inácio. É um livro que existe, o original é castelhano, existem traduções, a vida de Santo Inácio. O padre Francisco de Borja, superior-geral da Companhia à época, na mesma altura, manda recolher todos os exemplares do relato do peregrino, daquilo que nós hoje chamamos autobiografia, e proíbe mesmo a sua divulgação. O padre e santo Francisco de Borja. Pronto. Ribadeneira explica este mandato, dizendo que o padre-geral Francisco de Borja considerava que o texto era imperfeito, que não estava acabado, digamos assim, talvez, e que não era bom, não convinha que estrovasse ou diminuísse a fé por isso mesmo, não é? Talvez alguns comentadores também falam, naquilo que eu pude ver, que o facto do próprio Inácio ter resistido ao escrever, embora depois o Luís Gonçalves da Câmara diz-nos que ele viu com clareza que devia fazê-lo, mas nesse início e depois com muitas doenças e muitas interrupções, também possa ter ajudado a esta decisão. Em todo o caso, sabemos que o Santo Inácio deu uma cópia ainda ao padre Ribadeneira, ainda antes de partir deste mundo. Não sabemos se leu o relato que as palavras que foram escritas pelo padre Luís Gonçalves da Câmara, talvez o tenha lido, e é quase impossível, muito pouco provável que tenha de facto sugerido alguma correção ou revisto do texto. Depois, no século XX, com o desejo de se regressar às fontes, na Igreja em geral e nos institutos religiosos em particular, começou-se a redescobrir este texto. Ele foi impresso no original, nesta monumenta histórica da Companhia de Jesus, que tem esses documentos importantes da Companhia de Jesus, em 1904, e depois também uma edição crítica em 1943, com o latim também se publicou a tradução latina. Pronto. E depois surgiram muitos estudos, depois do Concílio Vaticano II, nestes eixos das fontes, muitos estudos, muitas publicações em diversas línguas também, traduções do próprio texto em diversas línguas. Depois, esta vida de Santo Inácio que o padre Ribadeneira escreveu, podemos dizer que contém o conteúdo da autobiografia, mas num estilo castelhano clássico, e também um estilo barroco, que procura
glorificar a pessoa. Com tudo isso vai haver uma iconografia, um clichê de uma imagem de Santo Inácio como alguém rígido, severo, um homem frio, calculista, muito ascético, um homem que zela completamente e cegamente pela obediência e que lutou claramente na Contra-Reforma católica contra os reformadores protestantes. Não é? É uma imagem que ainda existe de Santo Inácio, que vem uma certa visão também triunfalista e barroca de Inácio, como nos diz também um jesuíta que comenta a autografia, o jesuíta italiano Maurizio Costa. Aqui está o padre Ribadeneira. O esquema do texto. O esquema do texto tem 11 capítulos, 101 números, acrescentados mais tarde. Já disse que parece faltar algo no início, que não sabemos muito bem se Santo Inácio não contou, ou se o Luís Gonçalves da Câmara não quis escrever, ou escreveu e depois foi retirado, não se sabe muito bem, pronto. E também, às vezes, parecem faltar algumas descrições mais detalhadas, como, por exemplo, um início de uma redação dos exercícios espirituais na experiência de Manresa, se houve um maior detalhe. Creio que é difícil definir uma estrutura muito clara deste texto. Não é? Nós, às vezes, gostamos de pôr estruturas para nos ajudar assim, a ter uma leitura e uma interpretação do texto, e às vezes eles não têm, somos nós que impomos ao texto. Talvez seja isso que eu vá fazer agora, impor uma estrutura ao texto, mas pronto. Mas ajuda, não é? Mas é difícil num relato deste tipo ter uma estrutura clara, e acho que isso é importante que se assuma. O relato começa com um ponto que diz até aos 26 anos de idade. Não é? Até aos 26 anos de idade havia um vão desejo de glória, ele era soldado, pronto, e depois relata logo o que aconteceu nessa batalha de Pamplona, que vai fazer amanhã, curiosamente, amanhã, dia 20 de maio de 1521, portanto amanhã faz 500 anos, em que Santo Inácio foi ferido, gravemente ferido, nessa batalha de Pamplona, e foi um início, essa ferida foi um início de mudança na sua vida, de peregrinação com Deus e para Deus. Depois, este até aos 26 anos de idade, portanto, esta questão de se falta algo no início que foi eliminado ou não, se será compatível com aquilo que diz o próprio padre Luís Gonçalves da Câmara, que Santo Inácio começou a contar-me, diz ele, toda a sua vida e as travessuras de Mancebo, claro e distintamente, com todas as suas circunstâncias. Portanto, isto que diz o padre Luís Gonçalves da Câmara faz-nos depois pensar, então, porque é que aquele parágrafo é tão sintético. A autografia termina em 1538, com Santo Inácio em Roma, portanto, é o relato também que Santo Inácio fez, e termina nesse ano em que Santo Inácio se instala mais em Roma e fica até à sua morte em Roma, depois não sai mais de Roma. Não é? Para Santo Inácio, depois disso, não é? Depois de 1538, tudo isso seria conhecido das pessoas que viviam com ele, do próprio Luís Gonçalves da Câmara, dos outros jesuítas, e, portanto, provavelmente também não fazia muito sentido contar mais detalhes, e também, claro, a questão de ser uma coisa inacabada, de ser uma coisa em que não houve tempo para mais, houve dificuldades para conseguir este relato. Eu creio ver neste texto uma estrutura, embora não queira impor essa estrutura, mas uma estrutura entre três momentos que se vão repetindo ao longo do texto. Um momento de ferida, ou constrangimento, ou dificuldade, ou fragilidade, vulnerabilidade. Depois um momento segundo de um certo confinamento, uma palavra que nós aprendemos a usar agora, de um certo confinamento de paragem, de análise daquilo que aconteceu e do que é que está a acontecer também na sua interioridade, das emoções interiores, como disse Santo Inácio. E depois um terceiro momento em que há uma decisão de partir para algo e partir.
E depois, muitas vezes, esse partir para algo não se concretiza exatamente como se imaginou, porque volta a haver um constrangimento, uma dificuldade. Algo. Há aqui esta dinâmica, nestas 3 etapas na vida de Santo Inácio, que eu creio que nós podemos tirar fruto delas. Portanto, o esquema do texto, nós temos Santo Inácio, que nasceu, não se tem certeza absoluta, mas muito provavelmente neste ano, de 1491, até aos 26 anos de idade. A Batalha de Pamplona, nós sabemos que foi em 1521, portanto seria 30 anos, não é? Ali diz 26 anos de idade, portanto há ali uma certa incongruência de datas, mas pronto. O relato do peregrino sabemos que foi feito entre estes anos, 1553 e 1555. Santo Inácio vai falecer um ano depois, em Roma, e a autobiografia relata sobretudo, diz até aos 26 anos de idade, e depois relata sobretudo este período da vida de Santo Inácio. Temos até aos 26 anos de idade, um soldado que tem ambições de conquistar o mundo, um vão desejo de honra, diz aqui no texto, e no final vamos ter uma pessoa muito contemplativa, com os dons das lágrimas a celebrar a missa, muito unida a Deus em tudo o que faz, uma pessoa que é contemplativa na ação, unido a Deus em tudo o que faz, e pronto. Aquela dinâmica que eu referi, creio que podemos vê-la em 4 vezes, pelo menos. Existe uma ferida na Batalha de Pamplona, também vai existir uma certa frustração de não conseguir ser como os santos, depois de se converter, não é? Essa ferida da Batalha de Pamplona leva a um primeiro confinamento, digamos assim, em Loyola, onde ele vai compreender aquelas noções interiores, e diz assim, ele era muito dado a ler livros mundanos e falsos, que costumavam chamar-se de cavalaria. Sentindo-se bem, pediu que lhe dessem alguns para passar o tempo. Não é? Portanto, Santo Inácio, depois dessa ferida da bala de canhão, em Pamplona, é levado pelos franceses, contra quem estava a lutar, para a sua casa em Loyola, e aí fica em convalescência, tem que passar várias espécies de operações, digamos assim, pelo menos 2, com muitas dores, mas ele, como um soldado forte, não mostra dor, e depois começa a ler tem este desejo de ler livros mundanos e falsos, e que pede para passar o tempo, não é? Na casa não encontravam esses livros e deram-lhe uma vida a Cristo, uma vida de Cristo, e o livro da vida dos santos em língua pátria. Lendo-os muitas vezes, há algum tanto se ia afeiçoando ao que ali encontrava escrito. Não é? O afeto está muito presente neste texto. Não é? O afeto, esta ideia, imagem do Inácio frio, gélido, calculista, é um homem de muito afeto e muito atento aos afetos. Mas, parando de os ler, algumas vezes ficava a pensar nas coisas que tinha lido e outras vezes pensava nas coisas do mundo nas quais costumava pensar antes. E de muitas coisas vãs que se ofereciam, uma se apossara tanto do seu coração que ficava logo embebido a pensar nela, 2, 3 ou 4 horas, sem se dar conta, imaginando o que havia de fazer em serviço de uma senhora, os meios que usaria para poder ir à terra onde ela estava, etc, etc, etc. Ficava tão envaidecido com isso que não via como era impossível alcançá-lo, porque a senhora não era de vulgar nobreza, nem condessa, nem duquesa, mas o seu estado era mais alto que qualquer destes. Contudo, Nosso Senhor o socorria, fazendo com que a estes pensamentos sucedessem outros que nasciam das coisas que lia. Porque ao ler a vida de Nosso Senhor e dos santos, parava a pensar, e se eu fizesse aquilo que fez São Francisco e aquilo que fez São Domingos? E assim discorria por muitas coisas que achava boas, propondo-se sempre a si mesmo coisas difíceis e importantes.
e ao fazê-lo parecia-lhe encontrar em si facilidade de as levar a cabo. Pronto. E depois notava ainda esta diferença no parágrafo 8. Quando pensava nas coisas do mundo, sentia um grande prazer, mas quando depois de cansado as deixava, sentia-se árido e descontente. E quando pensava ir a Jerusalém descalço e comendo só ervas, e em fazer todos os mais rigores que via que os santos tinham feito, não só sentia consolação quando estava nesses pensamentos, mas também depois de os deixar, ficava contente e alegre. Portanto, Santo Inácio começa a compreender as emoções internas que sente e como algumas levam a um vazio e outras dão uma felicidade que perdura. E acaba por decidir, não é, imitar um pouco os santos, entrega as suas armas e tem esse desejo também de imitar os santos, às vezes quase de competir com eles neste momento, não é? Depois começa também a ter essa experiência de Manresa, do Cardoner, que se sente amado como é, digamos assim, não tem necessidade propriamente dos santos, começa a pregar esses exercícios espirituais que ele ia fazendo e vai ter um novo constrangimento, que são insultos, perseguições, injúrias, denúncias, também julgamentos, até alguma prisão em vários locais e também doença. Isso leva-os a outra forma de confinamento, de paragem, em que aumenta a intimidade com Cristo, aumenta também o desejo de ir e regressar a Jerusalém e um desejo também de ajudar as almas, de ajudar os outros, de servir as outras pessoas, os pobres, etc. Uma identificação com os mais pobres, com os mais excluídos. Como não pode dar os exercícios sem estudar, não é? Portanto, vai ser uma acusação que lhe será feita, basicamente. Ele não pode pregar o Evangelho, não pode falar de Jesus sem ser padre, digamos assim, para simplificar. Ele vai estudar com este intuito de poder ajudar as almas. Com este intuito de poder ajudar as almas. É por isso que ele vai estudar, é só para isso. É o meio para um fim, não é um fim em si mesmo, não é? E vai estudar em muitos lugares e acaba por ir também em Paris, onde sente uma grande incomodidade para o estudo. Tem dificuldades no estudo e, portanto, é mais uma fragilidade de Santo Inácio. Pronto. E no meio desses medos e também de confirmações e consolações interiores, vai-se reunindo com o primeiro grupo de companheiros, o Pedro Fabro, o Francisco Xavier, Alfonso Salmeirón, Diogo Laínez, Nicolau de Bobadilha e um português, o Simão Rodrigues, e vão fazer os primeiros votos em Paris, em Montmartre, aqui só de pobreza e castidade, e tentam fazer também uma promessa de regressar para alguns à Terra Santa, onde se queriam instalar. Um desejo de voltar à Terra Santa, a Jerusalém, a terra onde Jesus esteve, não é? Esta identificação, este amor a Cristo, este cristocentrismo, não é? Este amor a Cristo, identificação a Cristo, de querer viver como ele viveu, ao ponto de ir habitar neste lugar, e depois sabendo que, se não for possível, colocam-se à disposição do Romano Pontífice. Por motivos também de guerras que existiam na altura, de que barcos não podiam embarcar, eles vão acabar por não poder ir, e, portanto, a Companhia de Jesus também acaba por nascer de um certo insucesso, de um projeto que não saiu como foi mais desejado ao início. Voltam a haver injúrias, perseguições, julgamentos, e ele tem em Vicença, vai ter o Santo Inácio em Vicência algumas visões espirituais, algumas consolações, mais um tempo de paragem, onde se prepara também para a sua ordenação presbiteral, não é? Que vai ser em Veneza, e pronto. Há quem fale, talvez, de uma forma demasiado exagerada da Vicença como uma segunda Manresa. Tem também uma visão de Las Torta que confirma que Cristo estará com ele em Roma, não é? Que o Pai o põe junto do Filho e aparece também descrito
na autografia, dizendo também que há uma nota do padre Luís Gonçalves da Câmara, que o padre Laínez conhece bem esta visão que aconteceu e testemunha da sua necessidade. E pronto, e depois fica em Roma, chega a Roma, parte para Roma e chega lá, e onde fica até ao final da sua vida, a governar a Companhia de Jesus, a redigir as Constituições. Muito brevemente, este relato brevíssimo, em 5 minutos, de vida de Santo Inácio, para falar desta dinâmica de um fracasso, de uma vulnerabilidade, que sejam feridas de uma batalha, sejam doenças, seja a impossibilidade de viajar como ele projetou, como ele planeou, as dificuldades de estudar, as calúnias, as perseguições, as prisões, não é? Que obrigam a uma certa paragem no seu caminho de peregrino, nessa paragem que é aproveitada para aumentar a intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, também a proximidade aos santos e um conhecimento do que se passa na sua interioridade, nas suas emoções interiores, que lhe permitem discernir o que é que Deus quer que ele realmente faça, não é? E purificando também a forma de amar o que lhe é dado viver. E, por fim, uma mudança de rumo, também ligada a uma decisão, uma rendição quase à providência, uma consolação maior, de mais vida nas emoções interiores, mesmo apesar das coisas não terem saído como ele tinha planeado ao início. Creio que isto é bonito. Eu vou muito brevemente a vida de Santo Inácio, que não está toda relatada na autografia, que ele nasceu em 1491, em Loyola. A mãe faleceu muito pouco tempo depois, há quem diga que talvez mesmo do parto. Ele cometeu um delito grave, não sabemos exatamente o que foi, terá sido um homicídio, não sabemos, em Aspetia. Portanto, estamos aqui naquilo que hoje chamamos o País Basco, não é? Participa na tomada de Nasrara, não é? Não quer partilhar os despojos de guerra nesta altura, e portanto em 1521 tem este momento muito importante, esta ferida que o vai afetar, ele fica coxo, afetado para toda a vida com esta ferida. E depois vai ler a vida de Cristo, dos santos, tem esse desejo de os imitar, parte um pouco como mendigo, e em Montserrat faz um voto de castidade. Depois vai para Jerusalém, também passando por Barcelona, Roma, Veneza. Começa a estudar em Barcelona, em Alcalá. Há uma sentença contra ele. Também ele era, esta questão de falar, era considerado um bocado um iluminado, uma pessoa que tinha um acesso a Deus, quase num contexto também de alumbrados, às vezes de algumas heresias. Não é? Houve muita desconfiança em relação a uma pessoa assim carismática. Viaja também a Paris, onde estuda, e também vai para o Colégio de Santa Bárbara, e aqui vai entrar nesse colégio em contacto com os primeiros companheiros, nomeadamente Xavier e o Pedro Papa, o primeiro padre jesuíta. Estudos também em Barcelona, em Alcalá, outra sentença contra Inácio, depois os votos em Montmartre, em 1534, uma data importante, ainda antes da fundação da companhia, mas uma data importante para os jesuítas. E em Veneza vai prosseguir os estudos também, onde também será ordenado, pronto, no ano seguinte, em 37. Tem essa estadia em Vicença, que tem uma experiência comunitária e apostólica importante, este tempo em Vicença, com muita consolação também, algumas lições. Depois a autografia termina neste ano, não é? Em que ele dá exercícios, presta assistência aos pobres em Roma, e também voltam a haver calúnias, perseguições, condenações e absolvições. Pronto. E em 1540, esta data de 27 de setembro, em que o Papa Paulo III confirma a Companhia de Jesus, a data, podemos dizer, quase oficial, não é? da fundação da Companhia de Jesus. E pronto, e depois vive em Roma, numa casa perto de Santa Maria da Estrada, patrona dos jesuítas, e é eleito também superior geral por unanimidade. E depois vive em Roma redigindo cartas, ele escreveu muitas cartas, mais de 6.000,
nesta ordem religiosa em que eles estão unidos na dispersão, muitos em países muito diferentes, em continentes diferentes, num mundo que estava também a mudar muito rapidamente, e vai fundar colégios, obras, missões por todo o mundo e também em Roma. Redige as constituições da companhia, é muito importante, e também um livro que se chama O Diário Espiritual, muito breve, que é sobre o seu discernimento que ele fez em relação à pobreza na Companhia de Jesus. Depois, vai falecer no dia 31 de julho de 1556, numa altura em que haviam cerca de 1000 jesuítas, 110 comunidades, 13 províncias. Pronto, com 40 colégios aprovados. Em 1609 é beatificado, em 1622 é canonizado. Queria, para terminar, não sei se estou a ser muito longo, para terminar, queria falar ainda um pouco desta interpretação que eu estou a ver. Um peregrino também na interioridade dos afetos. Não só um peregrino na geografia exterior do mundo, também, ele viajou, mas um peregrino na interioridade dos afetos, e mesmo quando ele acaba por ficar em Roma, essa peregrinação no interior continua, de noções, de consolações com Deus. E um homem muito atento a isso que se passa no interior de si mesmo, e que vai aprendendo cada vez mais a perceber o que se está a passar, se vem de Deus, se vem do mau espírito, para onde é que o leva, como é que Deus fala através dessas emoções interiores. Um homem que acredita e vai aprendendo que Deus fala através daquilo que sentimos. Depois, um homem com o dom das lágrimas, não é? Que chora, que se entristece pelo mal que fez, que se sente amado por Deus e isso te leva a chorar, que se compadece também por um próximo, não é? Por exemplo, no parágrafo 18, quando ele dá as suas vestes a um mendigo, depois pensam que ele o roubou, e ele vai dizer que não o roubou, foi ele que ofereceu tudo. Saltaram-lhe as lágrimas aos olhos de compaixão pelo pobre a quem tinha dado os vestidos. Estando doente, no parágrafo 33, quando ele estava doente, pensou na morte, não é? Sentiu uma consolação, sentiu tanta alegria, tanta consolação espiritual por ter de morrer, que se derravia todo em lágrimas. E no final deste texto sempre fazia a oração e dizia missa com lágrimas. Sempre fazia a oração e dizia missa com lágrimas. É assim que temos o final, o último ponto do texto. Não é? Creio que esta peregrinação na interioridade dos afetos desmonta um pouco uma caricatura que talvez, às vezes possa existir, de uma iconografia baseada em certos clichês, de um Inácio rígido e frio, na aplicação do voto de obediência, também de um combate católico da Contra-Reforma. Santo Inácio, aqui não há qualquer referência a Lutero, às vezes em Paris ele soube da existência de alguns protestantes, mas é qualquer coisa que não é central na sua vida e nas suas decisões. Não é? Portanto, esta reação, talvez alguns jesuítas depois tiveram isso como missão, esse diálogo, mas Santo Inácio é uma pessoa profundamente que houve um carisma autêntico, uma vocação autêntica de aproximação com Deus. Não foi uma reação contra alguma coisa, foi algo que ele teve a graça e a abertura de caminhar com Deus. Depois, este jesuíta, que nasceu em 1936, Adolfo Medina, tem uma tese interessante, que me parece interessante, de um Inácio mestre da suspeita, e isso está ligado à questão de ser peregrino na interioridade dos afetos, assim como eu estou a esperar. Aqui está o jesuíta espanhol. Sabemos que Paul Ricoeur usou esta expressão, mestres da suspeita, num texto sobre Freud, em que ele aplica a Freud, Marx e Nietzsche. São mestres da suspeita, no sentido que Freud acha que há um certo inconsciente que nos leva a tomar decisões
nós não conhecemos bem as motivações, podemos dizer que tem a motivação para fazer isto, ou a razão para fazer isto, mas há um inconsciente que coopera e me leva a fazer. Marx, a questão das estruturas socioeconómicas, políticas, ideológicas que vão performar o meu modo de agir e de decidir e das minhas decisões, sem que eu seja completamente consciente disso. E Nietzsche também no desejo de vontade e do ressentimento que eu possa ter, que posso criar uma moral por inveja às outras pessoas que conseguem viver o seu desejo e consumar o seu desejo. Portanto, uma suspeita naquilo que eu decido racionalmente ou conscientemente. Há uma suspeita que isso seja mesmo genuíno, que seja mesmo bom, seja mesmo motivado como eu estou a pensar, como eu estou a ter consciência que é motivado. E Inácio, diz-nos este jesuíta Medina, põe-nos sobre aviso a propósito dessa aparência de engano, de possíveis falsas consolações que de facto não são, que me levam ao vazio, e que há uma suspeita também em relação aos desejos, às emoções que orientam a nossa vida. Não é? Portanto, ver, ser muito fino e muito prudente em não decidir logo quando eu tenho um desejo, uma emoção, mas perceber onde é que ela vem, para onde é que ela me leva, se ela consegue criar uma plenitude de vida com mais consistência, ou se me conduz ao vazio, se não é auto-engano, manipulação, distorção. Não é? E pronto. Interessante esse artigo que eu depois deixarei na bibliografia no final deste padre jesuíta. Portanto, nesta questão de Santo Inácio, acaba por aprender com a sua vida de se deixar pôr em causa, de se confortar pelos outros e discernir em oração. Não esquecemos daquilo que começámos por dizer, que Inácio suspeitou das suas motivações mais íntimas, da dele e da dos outros, no desejo de produzir a sua própria autografia, o seu próprio texto. Ele suspeita, resiste, não percebe muito bem se é uma coisa de facto boa, bem motivada e que pode dar bons frutos, não tenho certeza que isso resiste. Não é? Também suspeita que se deve aceitar ser o geral da Companhia de Jesus, quando é eleito, entre muitos outros exemplos. Não é? Vai aprendendo a suspeitar, também vai aprendendo com isso, não é? vai, por exemplo, quando está a estudar, tem a tentação de rezar muito tempo e percebe que é algo que isso dá-lhe muita consolação, mas percebe que é uma falsa consolação, que vem de mau espírito, não é? Que ele naquele momento era chamado a estudar mesmo com sacrifício. E, portanto, depois tem também o critério da consolação espiritual, que ele procura definir também no ponto 316 dos exercícios, que vocês devem ter falado no último encontro. Inflamar-se em amor, aumentar a esperança, a fé e a caridade. A caridade ao amor. E segundo também este jesuíta, trata-se aqui de uma sobreabundância de vida pessoal, íntima, de uma plenitude, que não é só religiosa, cristã, mas é sobretudo humana. E nesse sentido o homem também é religioso, né? Também tem essa dimensão. De algo de viver, experienciar plenitude. Depois, o evento da ferida, ou da fragilidade, da vulnerabilidade, acho que é importante. Também amanhã faz anos desta ferida que Santo Inácio teve em Pamplona, faz 500 anos, e começa um ano inaciano por isso mesmo, não é? A experiência da ferida como um lugar em que há a possibilidade de mudar e se inicia um processo de ser amado e amar sendo frágil, sendo fraco, sendo vulnerável. O Santo Inácio, aqui é o busto de Santo Inácio que está na Escamareta, nos quartos de Santo Inácio em Roma, onde ele viveu. Ele era uma pessoa de baixa estatura, tinha provavelmente 1,58 m, podem perceber, mas uma pessoa com grandes desejos, com partir de uma grande ambição, e depois começa a compreender também que é frágil, vulnerável,
e a vida nem sempre lhe vai correr como ele a sonhou desde o início. Não é? E aprende a deixar de querer ser um herói, de querer conquistar o mundo, não é? E isso vai fazê-lo a partir da experiência de se sentir amado e conduzido por Deus. Não é? No ponto 21 da autobiografia, que nova vida é esta que agora começa? Pergunta. Todos que estão ligados à espiritualidade inaciana já ouviram falar da palavra magis, mais em latim, uma palavra que se usa na espiritualidade inaciana, que às vezes talvez usemos demais e a banalizamos, que não é propriamente uma perfeição de ideias abstratas, nem de fazer tudo como uma pessoa absolutamente perfeita, mas é de procurar, sendo o que se é, frágil, em cada situação, a resposta que mais se aproxima ao estilo de Jesus, de crescer nessa intimidade com Jesus, a servir também e a comprometer-se com o que Deus pede a cada momento. Não é? Ultrapassar-se este mais no sentido de viver para além de si, do seu próprio querer e interesse, de viver também para os outros. E de realizar-se com isso, de plenitude, dessa experiência, dessa consolação espiritual, crescer na fé, esperança e caridade, de inflamar-se pelo amor, de sentir uma certa plenitude existencial, também, ao caminhar para aí. Este magis que não se confunde com o super-homem de um Nietzsche. O Nietzsche sabemos que pensa essa fragilidade, o ser fraco, com algo que está ligado ao ressentimento, que é algo que cria ressentimento, o facto de ser fraco no sentido de não realizarmos os nossos desejos, as nossas aspirações, leva-nos a um ressentimento em relação a quem realiza. E nesse sentido, para Nietzsche, numa genealogia que ele faz da moral, essas pessoas, que ele chama explicitamente fracas, vão criar moral e Deus para justificar a sua própria fraqueza, para também incentivar os fortes a não cumprirem, não consumarem os seus desejos, as suas pulsões vitais de vida, portanto, e nesse ódio contra a vida vão dizer que é bom é ser casto, ser humilde, amar os outros, etc. O que é bom é não realizar o desejo. Ora, Santo Inácio tem um grande respeito pelo desejo imanente, pelas noções interiores, quando compreende que não consegue realizar o desejo, aparece muitas vezes a impotência na autografia, esta expressão não podia, não é? Aparece inúmeras vezes a expressão não podia apoiar-se sobre a perna, no início, no parágrafo 5º. Não podia vencer, no parágrafo 83. Aparece muitas vezes esta expressão, às vezes também não podia evitar dizer que sim, não podia resistir, não podia, teve que renunciar, não é? A escrever a autografia, por exemplo. Este não podia, que poderia ser interpretado como um fraco, não origina em Santo Inácio um ódio contra a vida, um ressentimento, mas é uma porta para a plenitude, é uma porta para a experiência da consolação. Esta impotência, esta fragilidade é uma porta para a experiência de consolação, que é também afetiva, é também sensível, se quiser. Não só, mas também, ou pode também ser. A fraqueza, não é, que se pode abrir a essa plenitude que o mundo não é capaz de dar. Santo Inácio, ao contrário de um super-homem nietzschiano, não deseja nem é autónomo. É cada vez mais em comunhão no facto de querer servir as almas, que é a expressão que ele usa da sua época, de se deixar também ser servido, não é? De ter uma intimidade com Deus, com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, de reunir companheiros frágeis como ele, que formam um grupo, uma comunidade. Não é? Sente intimamente, compreende afetivamente que o amor não é uma ilusão, não é uma invenção do ressentimento, uma justificação da fraqueza. O amor é uma experiência de plenitude, algo que ele vai compreendendo. É? Quando se sente um pecador perdoado, quando se sente amado e chamado a amar. Esta frase de Santo Inácio
que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, que ele dizia a São Francisco Xavier, de Marcos 8, uma frase importante também na conversão, digamos assim, ou numa das conversões de São Francisco Xavier, todos nós, se calhar, vamos tendo várias conversões ao longo da vida. Esta frase, o super-homem não talvez quisesse ganhar o mundo inteiro, Santo Inácio percebe que isso conduz ao vazio. E, portanto, desiste, renuncia a ganhar o mundo inteiro. Noto também que esta frase do Evangelho vem no contexto em que Jesus diz a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, quando Pedro diz que Jesus não vai à cruz, não pode ir à cruz e não irá à cruz. Portanto, também é o não aceitar que Deus nos ame, que Deus se entregue por nós, que Deus dê a vida por nós. Para concluir, Inácio, soldado forte e herói de santidade, descobre-se fraco, vulnerável e assim abre-se à graça, sentindo uma força que não é sua, o tal não podia, mas que preenche o seu interior, a sua vida. Isso nos salva também nesse sentido, e não o salva só num céu que está fora daqui, mas já aqui neste mundo. Este quadro é uma dos quadros que está nos corredores de onde começámos a exposição, do Pozzo, do Andrea Pozzo, que dão acesso, decoram o corredor que dá acesso à casa onde Santo Inácio viveu em Roma no final da sua vida e faleceu, que tem os apostolados de Santo Inácio em Roma e dos jesuítas, não é? A educação das crianças e dos rudes, o serviço aos pobres. Havia também uma casa de acolhimento de mulheres exploradas, prostitutas, a Casa Santa Marta, em Roma, fundada por ele. O expulsar demónios, no sentido também de anunciar Cristo através dos sacramentos e da palavra. Uma cura pessoal, um acompanhamento próximo de cada pessoa, respeitando e admirando-se pelo ser único de cada pessoa. O lema dos jesuítas, para a maior glória de Deus, mostra também este realizar-se no amor, na glória de um outro, na comunhão também com um outro. E pronto, e termino. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se fui demasiado longo e maçudo, mas termino aqui. Tinha aqui um vídeo sobre a Igreja de Santo Inácio, também de algumas pinturas do Pozzo, mas fico-me por aqui. Ok, obrigado. Padre André, houve aqui algumas manifestações de interesse em ver o vídeo. Entretanto, Okay, então eu vou partilhar. Não sei quanto tempo demora o vídeo. O vídeo tem pouco tempo. For centuries, the Catholic Church emphasized the astonishingly realistic depictions of Renaissance masters like Michelangelo and Leonardo da Vinci. But in the 17th century, art took a dramatic turn. High ceilings covered in golden arches of intricate carvings, white angels twirling and singing during the opening of the heavens, billowing clouds and rays of sunshine breaking through the frame. They call this the epitome of Baroque art. It was developed to evoke spiritual emotions in response to the Protestant Reformation by using vivid colors and elaborate movements, such as the trompe-l'œil technique. Professor of Theology and Art, Father Jean-Paul Hernandez, explains the mechanics behind this phenomenon. So it's an illusion, optical illusion. You have the impression that you have a three-dimension object, but in fact, actually there is only two-dimension objects. Kitty-cornered on your way to St. Peter's Square, the humble Chiesa del Gesù is where Baroque architect and painter Andrea Pozzo's first masterpiece rests, the altar and tomb of St. Ignatius of Loyola.
This altar is the most important altar for every Jesuit because the body of St. Ignatius is buried here. And the program of this altar is fantastic. The altar was made in 1695 by a Jesuit, Pozzo, Fratel Pozzo, a brother, a Jesuit brother, and he built it as a message, as a spiritual message. The painting portrays Jesus Christ giving the flag of his mission to Ignatius, the founder of the Society of Jesus. Chiesa del Gesù is the mother church for the Jesuits. Built in 1568 after St. Ignatius' death, the Baroque style had one precise message to instill. The name of Jesus as the synthesis, as a summary of the way to be in intimacy with the Lord. So how to pray, just say Jesus, just say the name of Jesus, just speak with Jesus like to a friend. And that's a teaching of the spiritual exercises. But out of the hundreds of Catholic churches in Rome's city centre, why is this one so unique? The clock strikes 5:30. Brilliant lights turn heads towards Pozzo's masterpiece, and all of a sudden, the painting starts descending. A 300-year-old Baroque tradition awakens. All this movement comes slowly down at a certain time, which what we call macchina barocca, which is a Baroque machine with pulleys and ropes. At that time it was amazing, and this picture comes down, and what can we see? The statue of the saint, the statue of St. Ignatius. And the effect is that it is like if Ignatius goes up, up, up to the heaven, coming from his urn, from his tomb, to the higher level, to the heaven, and that's why we have the same image of the statue represented in the ark above. Over the altar, and also on the dome, exactly the same image of Ignatius in 3 different steps, climbing to the sky, and presented to the Lord by Saint Peter. St. Ignatius' feast day is celebrated July 31st as the patron saint of soldiers, soldiers in war, and soldiers for the Church. Ok, queria só, se puder só dizer uma breve nota, aqui é a igreja, podemos dizer, mãe dos jesuítas, Chiesa del Gesù em Roma, junto àquelas que hoje nós chamamos Camerette de Santo Inácio, os quartos de Santo Inácio, onde ele viveu e morreu. São um museu, pode-se visitar, e ele, esta igreja tem o túmulo de Santo Inácio, também tem a mão de São Francisco Xavier, o qual batizou muitas pessoas. Engraçado que na cúpula dessa igreja, Santo Inácio vai ser recebido no céu por São Pedro, e Francisco Xavier será recebido no céu por São Paulo. É uma analogia interessante. Santo Inácio não só era grande devoto de São Pedro, também a cura, depois de ser ferido e de estar quase a morrer, começa a curar e a ter melhoras no dia de São Pedro, tem uma oração também a São Pedro, mas também, sobretudo, o facto de Santo Inácio acabar a sua vida terrena em Roma, como Pedro, digamos assim, ficando em Roma a governar a Companhia de Jesus, como Pedro, digamos assim, a Igreja, e São Paulo, o apóstolo dos gentios, de levar o cristianismo não só aos judeus, mas a todos os povos, a todas as nações. São Francisco Xavier, que esteve na Índia, no Japão, etc., morreu quase a entrar na China, como essa analogia com a vida de São Paulo.